Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, o Percor Maria, nesse dia 20 de março de 2022, no nosso terceiro domingo da nossa quaresma, nessa caminhada que nós estamos fazendo aí até nós chegarmos então aí à Páscoa. Hoje o Evangelho é de Lucas, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. É um evangelho um pouquinho complicado de ser entendido, mas graças a Deus a gente tem aqui a Catena Áurea, e a Catena Áurea ela destrincha aqui com os Santos Padres o sentido místico, hermenêutico aqui da Sagrada Escritura, como a gente deve interpretar a Sagrada Escritura. Por isso que eu não abro mão da Catena Áurea, mas não abro mão de jeito nenhum. O evangelho de hoje, nós vamos dividir ele em duas etapas. Nós vamos dividir primeiro os versículos de 1 a 5 e depois os versículos de 6 a 9. Os versículos de 1 a 5 são os versículos um pouco difíceis de ser entendido, porque conta uma história que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com os dos sacrifícios deles, né? Então, meio complicado de você entender. E aí, então, o Senhor aqui pergunta, né? Vós julgais que aqueles galileus eram maiores pecadores que todos os outros galileus por terem padecido tanto, né? E aí, então, nós vamos nos servir aqui de São Cirilo, né? E São Cirilo diz o seguinte aqui. Esses homens, os galileus ali que foram sacrificados com o sacrifício deles mesmos, eram seguidores da doutrina de Judas, o Galileu, que Lucas menciona nos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 36. Ensinava ele que não se pode chamar ninguém de Senhor, daí que muitos dele, como não reconhecesse o senhorio de César, tinham sido punidos por Pilatos. Tá, então aí já está claro, eles não reconheciam esses galileus o senhorio, não chamava ninguém de Senhor, então já descartava César, e aí então Pilatos os puniu por causa disso. Pregavam também que não se devia oferecer a Deus outras vítimas, senão as estabelecidas na lei de Moisés. Quem faz a Bíblia comigo, nós estamos aí já na metade do livro do Deuteronômio. E você que acompanha comigo aí, sabe muito bem que leis são essas, né? Sabe quais são os animais que têm que ser sacrificados, como deve ser sacrificado. Você pega tanto o livro de Levítico, Número, Deuteronômio e mais ainda no livro de Levítico, né? Você vê, assim, detalhadamente como se deve fazer na lei de Moisés os sacrifícios e quais são os animais. Eles, então, achavam, esses galileus, que deveriam seguir isso à risca. E por isso proibiam de oferecer a proteção do imperador. O imperador tinha outros sacrifícios, e aí, então, eles não aceitavam. E do povo romano, as vítimas estabelecidas pelo povo. Pilatos, então, indignado contra esses galileus, mandou matá-los no meio das mesmas vítimas que eles. As vítimas que eles não aceitavam, né? Ou das vítimas que eles aceitavam. Conforme acreditavam, oferecendo segundo o rito da lei, de modo que o sangue do sacrificante se misturasse com o sangue dos sacrificados. Então, o sangue daqueles galileus, porque eles eram transgressores, Pilatos, então, ali, pegou o sangue deles e misturou com as próprias vítimas que eles ofereciam. Ora, com a populaça cresce que com muita justiça esses homens haviam sofrido tal punição, uma vez que semeavam escândalos no meio do povo e incentivavam os príncipes a odiar contra seus súditos. Foram contar isso ao Salvador, querendo colher a avaliação de Jesus Cristo. Nosso Senhor declara que de fato eram pecadores, mas não afirma que eles fossem piores do que os que não padeceram essa opinião. Daí o que segue, né? Se vocês também não fizerem penitência, vocês vão ser punidos da mesma forma. Esse é o contexto. Essa é a análise contextual dessa primeira parte aí. E agora vem então a parte
mística da coisa. Deus, com efeito, pune certos pecadores, pondo fim à iniquidade deles, estabelecendo-lhes uma pena mais leve e afastando-os inteiramente do convívio com os outros e, por meio de condenação destes, dirigindo aos que vivem na maldade. Quanto aos demais, não os pune neste mundo para que se acautelem, fazendo penitência e evitem a pena presente e o futuro suplício, pois, do contrário, caso perseverem, sofrerão um castigo maior. Por isso que o Senhor diz aqui, olha, se vocês não se converterem, se vocês não fizerem penitência, vocês vão parecer do mesmo jeito. São João Crisóstomo diz ainda mais, né? Aqui nosso Senhor mostra que permitiu que aqueles homens sofressem tais penas para que, apavorados pela notícia desse perigo, os outros ainda vivos se tornassem herdeiros do reino. Como? Dirás, quer dizer que, para que eu me torne melhor, Deus pune aquele outro? Interessante, né? Para que eu torne melhor, então Deus pune a outra pessoa para que eu me torne melhor? E aí São João Crisóstomo diz, não, aquele outro é punido pelos próprios crimes. Ao que o vem, porém, torna-se matéria de salvação. Cada um de nós somos punidos pelo nosso próprio crime, pela nossa própria negligência, pelos nossos maus hábitos. Não existe aqui mimimi, não existe aquele complexo de vitimismo. Cada um de nós aqui é punido pelos nossos próprios crimes e os que vêm, porém, torna-se matéria de salvação. A inteligência é você ver no mundo aquelas pessoas que foram punidas pelas suas próprias negligências e você não cometer os mesmos erros. Isso é sabedoria. Não é só aprender com os seus próprios erros, mas aprender também com os erros do próximo, do outro. Em sentido místico, Santo Ambrósio, aqueles homens cujo sangue Pilatos misturou com os dos sacrifícios deles, prefiguram os que, compelidos pelo diabo, oferecem sacrifícios impuros e cuja oração serve de pecado. Como foi escrito sobre Judas, que, no meio do sacrifício, pensava em como entregar o sangue do Senhor. Judas, lá no meio ali da Santa Ceia, ele estava pensando como que ele ia entregar Jesus. Ele estava pensando no mal. Ele estava pensando ali, eu preciso entregar o Senhor, quantas moedas de prata vão me dar ali. Por isso que se nós não nos convertermos, se nós não fizermos penitência, nós vamos perecer igualmente, como também esses galileus ali punidos, né? A segunda parte, a parte de 6 a 9, fala sobre uma figueira que já não estava dando fruto. Então ela foi cortada. É a mesma parábola, é o mesmo jeito de você interpretar a primeira parte. A figueira somos nós. E se nós não dermos frutos nessa vida, nós também seremos cortados. E o grande fruto que nós podemos começar nessa quaresma é o fruto de se arrepender, é o fruto da penitência. E diz aqui São Gregório Magno, mas essas palavras corta para que está ela ocupando terreno inutilmente. Devem ser ouvidas com grande temor, cada um de nós à sua maneira, na medida em que detém o seu lugar na presente vida. Caso não apresente o fruto da boa obra, ocupa a terra como uma árvore que não dá fruto, porque no lugar em que esta tira os outros a oportunidade de operar. Então, é mais ou menos assim, você que não der fruto, você está ocupando espaço nessa vida inutilmente. Nós fomos criados para dar frutos. Nós fomos criados para nos convertermos, para multiplicar os nossos talentos e a nossa vida. Se você não está aqui dando frutos, você está ocupando o terreno inutilmente, tirando a oportunidade
tirando o lugar que tira o lugar de outros e a oportunidade de operar. Cada um de nós, com essas palavras de Jesus, corta porque está ocupando espaço inutilmente. Nós temos que olhar para a nossa vida e pensar se a nossa vida fosse tirada hoje. Se a minha vida fosse hoje reclamada hoje, eu estou ocupando espaço inutilmente? Eu tenho que pensar isso na minha vida como padre, você tem que pensar isso na vida sua como casado, como leigo, como consagrado, numa comunidade. Você está ocupando espaço inutilmente? Será que você não está produzindo frutos? E aí então, em outro lugar aqui, muito interessante, né? O Teofilato diz o seguinte, que essas 3 tentativas, né? Ele fala, eu vim aqui há 3 anos e não encontrei frutos, né? A primeira vez, o primeiro ano, são aqueles que perderam o preceito no paraíso. O segundo ano foram aqueles que fizeram um bezerro de ouro. E o terceiro foram aqueles que negaram Jesus. Este espaço de 3 anos, né, é aqui a idade pueril, adulta e sênior. Tem gente que está vivendo a vida toda e não produziu absolutamente nada. Está aí do lado de Judas, na Santa Ceia, já estava tramando em trair o nosso Senhor. Faça penitência e se converta, é tempo da Quaresma. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.